Oi, gente, tudo bem? Fiquem agora com o resumo semanal de A Desalmada. Segunda-feira, 15 de agosto. Germán quer pagar o preço justo pelo gado aos pequenos produtores. Ele confronta Edgar, que diz que sem a autorização de Otávio, ele nada fará. Na fazenda, Otávio explica para Letícia que quer contratar Fernanda para correr em seus cavalos durante os torneios. Letícia não concorda, pois Rafael teria que ver Fernanda todos os dias e ele sofreria com a rejeição dela. Fernanda diz que entende. Letícia diz a Fernanda que Isabela irá acompanhar Rafael até a capital. Júlia manda Isabela manter-se afastada de Roberto. Ocorre uma breve passagem de tempo na novela. Na capital, Rafael passa por exames. Ângela está cada vez mais próxima de Roberto. Isabela cuida de Rafael. Pietro e Maria estão namorando. Davi e Clara se envolvem pela primeira vez. Fernanda segue dividida entre o amor e o ódio, enquanto Rafael não para de pensar na amada e chora. Luiz e suas 3 mulheres continuam sua relação conturbada. Otávio e Júlia continuam com suas safadezas. Fernanda diz a Joana que tirou Rafael de sua vida, mas que deseja o melhor para ele. Júlia, ridícula, fala para Isabela que convém a elas que Rafael fique paralítico, pois tudo seria muito mais fácil. Fernanda reza e pede que Rafael se recupere e que possa voltar a andar. O médico faz alguns exames e diz que Rafael poderá voltar a caminhar. Davi liga para Clara e conta sobre Rafael. Clara avisa Fernanda que Rafael poderá voltar a caminhar e Fernanda fica muito feliz. Fernanda e Germán se conhecem. Germán diz a Fernanda que não está de acordo com o casamento entre sua filha e Rafael, mas que veio falar com ela apenas sobre negócios. Sem rodeios, Fernanda coloca Germán para fora de seu rancho. Isabela diz a Rafael que muito em breve tudo será como antes. Rafael tenta terminar com Isabela, mas ela não deixa ele falar e o beija, e Rafael imagina que Isabela é Fernanda e corresponde com paixão ao beijo daquela interesseira. Clara avisa a Fernanda que Rafael está voltando ao povoado e que agora eles poderão resolver suas indiferenças. Mas Fernanda diz para Clara que não há possibilidade de eles seguirem juntos. Rafael chega à fazenda e é recebido com muito carinho por todos. Rafael percebe que Roberto e Ângela estão juntos e deseja felicidade a eles. Fernanda diz que deixar Uriel, o padrasto de Sandra, livre por falta de provas. Gabriel avisa que se Uriel aparecer no rancho, ele vai matá-lo. Sandra agradece com um beijo. Fernanda pega uma arma e sai. Anoitece e Fernanda chega à fazenda Primor. Fernanda invade a casa da fazenda e está pronta para meter bala em Otávio. Ela o procura no escritório, ouve passos e se esconde. Ela espreita o melhor momento para atirar nele. Quando Fernanda está prestes a atirar, ele sai e busca Rafael. Fernanda fica ali escutando a conversa. Otávio diz ao filho que foi desesperador para ele vê-lo entre a vida e a morte. Rafael diz ao pai que ele é o seu herói e que o ama. Rafael diz a Otávio que depois que estiver recuperado, vai para a Itália e que precisa se afastar de tudo por um tempo. Otávio diz que os problemas vão acompanhar ele para onde for e que seria melhor que ele ficasse para trabalharem juntos. Letícia diz a Júlia que a lealdade de Isabela a surpreende. Júlia, muito falsa, diz que Isabela ama muito o dinheiro, ama muito Rafael. Letícia agradece, mas adverte Júlia de que Rafael também precisa ter o seu espaço. Letícia também diz que a tragédia de Rafael uniu a todos e que ela e seu marido estão muito bem agora, e a falsa da Júlia não gosta. Rafael tenta dispensar Isabela, mas é interrompido por Otávio e depois por Júlia, e mesmo a contragosto ele aceita que Isabela fique enfurnada na fazenda feito um carrapato em seu pé. Rosa beija Luiz, mas Marcela os interrompe. A quenga da Júlia sugere a Isabela que engravide de Rafael para garantir casamento e dinheiro. Rafael vê Fernanda tentando fugir e pergunta o que ela faz em sua casa. Terça-feira, 16 de agosto. Rafael percebe passos e esconde Fernanda em seu quarto. Otávio dorme. Rafael acredita que Fernanda foi à fazenda para o ver. Sem saída, ela diz que sim e que queria saber como ele estava. Rafael fala que essa atitude não condiz com as duras palavras dela no hospital.
e pergunta se Fernanda quer o deixar louco em dúvidas. Fernanda diz que ele está confundindo as coisas e que eles não podem ficar juntos. Letícia flagra Isabela querendo ir para o quarto de Rafael. Rafael diz a Fernanda que ela nunca o amou. A indiferença dela já é o suficiente e pede para que ela vá embora de sua casa e de sua vida. Rafael faz questão que ela escute uma conversa entre ele e sua mãe, onde ele diz que mais do que nunca sabe agora que Isabela deve estar a seu lado e que é o melhor para sua vida. Rafael diz a Letícia que Fernanda está morta para ele. Isabela oferece dinheiro para Maria em troca de que ela conte tudo o que acontece na fazenda Primor. César espreita algumas coisas no meio da tempestade. Rafael indica a direção para que Fernanda saia de sua casa e a trata com muita frieza. Fernanda encontra o quarto de Otávio e o safado está dormindo. Fernanda saca seu revólver e aponta para ele. Nesse momento, se escuta um disparo. No dia seguinte, Antônio e Martina leem um panfleto que diz: Otávio Toscano está morto como merece. Luiz liga para Joana e conta que Otávio Toscano está morto. Joana vai ao quarto de Fernanda e vê a arma ao lado da cama dela e diz que ela matou Otávio. Martina liga para Letícia e diz que lamenta pela morte de seu marido. Maria fala que os guardas ouviram disparos na noite passada e Letícia então entra em pânico e desmaia. Joana diz a Fernanda que todo o povoado está falando sobre a morte de Otávio. Júlia fica chocada ao saber da suposta morte do amante. Fernanda fala para Luiz que não foi ela quem fez os anúncios sobre a morte de Otávio. Fernanda relembra a sua saída da fazenda. Ela diz que estava transtornada por não conseguir cumprir sua promessa. Ela atira para cima para tentar dispersar sua frustração. Na fazenda, Otávio chega em seu escritório e todos ficam felizes. E Otávio não entende nada. Carmelo chega ali e mostra para o patrão o anúncio da sua suposta morte. Otávio suspeita que foi Fernanda que fez aquela brincadeira. Um homem tenta abusar de Clara no povoado. César enfrenta o nojento e o faz pedir desculpas, quase quebrando o braço dele. Clara agradece a César por tê-la defendido. Rafael vê muitas chamadas e mensagens de Davi. Ele retorna a ligação perguntando por que ele ligou tanto. Rafael fica chocado ao saber que supostamente seu pai faleceu. Otávio, Carmelo e muitos capangas mal encarados chegam ao rancho de Fernanda. Otávio diz a Fernanda que eles precisam ter uma conversa. Fernanda pergunta se para conversar precisa que ele traga tantos homens armados e pergunta também do que ele tem medo. Otávio acusa Fernanda de ter feito aqueles anúncios sobre a morte dele. Fernanda pergunta a Otávio quais seriam suas razões para fazer uma palhaçada como aquela. Otávio diz que Fernanda está atrapalhando seu caminho, colocando os fazendeiros contra ele. Desesperado, Rafael sai do quarto e pergunta a Isabela se o pai dele morreu. Isabela explica para Rafael que tudo se trata de uma confusão e que seu pai está vivo. Fernanda acusa Otávio de ter construído a maldita empacotadora nas terras do seu marido, de forma ilegal. Otávio diz que não é nenhum bandido, e sim um homem de negócios. Fernanda diz que se quisesse já teria o matado. Os fazendeiros amigos de Fernanda chegam em seu rancho armados e dizem que Gabriel os avisou que Otávio estava ali. Eles dizem que estão ali para defender Fernanda. Cínico, Otávio diz que é um homem de paz e que sua empacotadora foi construída legalmente. Otávio diz a Fernanda que ela está mexendo com a pessoa errada e que se ela insistir, ele voltará. Clara diz a Sandra que queria contar para Davi sobre o seu passado, mas que ele não permitiu, falando que não se importa. Sandra diz que se Davi ou Martina chegarem a saber que ela foi prostituta, ele já não ia a querer mais. Fernanda diz a Luiz que Adolfo Guzmán era inimigo de Otávio e queria saber por qual motivo. Otávio admite que Fernanda é uma rival digna. Fernanda diz que vai procurar aliados para ajudar a se livrar do ceboto do Toscano e que irá o destruir lentamente, fazendo perder seus negócios, o amor de sua esposa e de seu filho. Otávio diz a Carmelo que Fernanda é a mulher que mais o encantou em toda a sua vida, porém Fernanda terá que morrer. Quarta-feira, 17 de agosto. Otávio diz a Carmelo que ainda não é o momento para atacar Fernanda,
pois todos suspeitariam dele. Ele diz ao cúmplice que já sabe uma maneira de controlar Fernanda e os pequenos fazendeiros. Fernanda diz que justiça seria se Otávio fosse abusado na cadeia da mesma forma brutal que ele fez com ela, e por várias e várias vezes, e que mesmo assim ainda não seria suficiente. Joana se preocupa com Fernanda. Germán diz a Otávio que Edgar está roubando e pede permissão para rever a contabilidade da empacotadora. No bar da Flor, o homem que tentou agarrar Clara diz a Flor que a viu no povoado e pede que a traga de volta para o bar. César vai ao restaurante de Luiz e Marcelo o acha muito bonito e pergunta a Rosa se ela sabe quem é. Miriam tem lembranças de conhecer César de algum lugar. No rancho de Fernanda, eles preparam um almoço para fazer uma reunião com os pequenos fazendeiros. César carrega em sua mochila dinamites e fica apreensivo quando é surpreendido por Marcela. Otávio diz ao filho que suspeita que os fazendeiros estão divulgando notícia de sua falsa morte. Ele conta também que Germán está lhe trazendo problemas, por isso vai realocá-lo em um cargo na sua empacotadora. Otávio diz que está convencido que Isabela é a mulher ideal para ele. Clara pergunta a Davi quando ele dirá a seus pais que ela é sua namorada. Fernanda diz aos fazendeiros que não podem vender o gado para a empacotadora. Todos concordam e Fernanda avisa que eles irão para Ensino Alto para vender seu gado. Marcela ouve uma conversa entre Erasmo e Pietro e eles falam sobre Miriam ter um relacionamento com um homem no passado. César se hospeda no hotel do povoado. Já instalado em seu quarto, ele puxa um revólver de sua mochila e um plano bem traçado escrito. Marcela diz a Rosalina que tem um plano contra Miriam. Ela diz que colocará esse plano em prática e pede que Rosalina seja sua cúmplice e que não lhe pergunte nada, apenas faça o que ela disser. Rosa concorda e Marcela pede para que ela demita Erasmo para que o plano dê certo. No dia seguinte, César revê seu plano e observa uma foto de sua filha e de sua esposa e fica emocionado. Otávio prepara uma armadilha. Moreno e a polícia não querem permitir que Fernanda e os fazendeiros levem o gado para ser vendido na cidade vizinha. Francisca diz para Letícia que Rafael não é mais o mesmo e Letícia afirma que é por causa de Fernanda. Na piscina, Isabela faz Rafael sorrir e ele agradece por ela estar o apoiando. Fernanda e os fazendeiros são proibidos de saírem para vender o gado na cidade vizinha. Fernanda fica furiosa e chama o delegado de lambe-botas e ele a ameaça. Júlia diz para Otávio que o ama e que se preocupou com a possibilidade de sua morte. Otávio diz que ela se preocupou com o dinheiro que poderia perder. Otávio a compara com uma prostituta. Júlia fica furiosa e diz que vai embora irritada. Encapetado, Otávio força a Júlia a se envolver com ele e é extremamente violento com ela. César observa de longe a empacotadora de Otávio e percebe que é uma área muito bem vigiada. César consegue entrar escondido num caminhão da empresa. Joana, Fernanda e os fazendeiros decidem fazer uma revolta contra a empacotadora. Eles fecham a entrada do local e dizem que enquanto não falarem com Otávio Toscano, ninguém entra nem sai da empacotadora. Júlia chora e diz que Otávio nunca a pegou de forma tão violenta e selvagem. Otávio se justifica dizendo que não pode controlar e que ela desperta instintos selvagens nele. Fernanda acusa Otávio e os aliados da empacotadora a fazerem a polícia proibir de vender seu gado para a cidade vizinha. Roberto diz a Rafael que fica feliz que ele esteja melhor. Roberto vai ajudar Isabela a sair da piscina. Júlia chega encapetada e diz para ele não tocar em sua filha, que ele é um imbecil descarado, e pergunta quem ele acha que é para tocar em Isabela. Rafael repreende Júlia pela forma que ela fala com Roberto e exige que ela o respeite e manda que peça desculpas. César se infiltra dentro da empacotadora. Ele coloca suas dinamite e as acende. Fernanda continua discutindo em frente à empresa. Nesse momento, acontece uma grande explosão numa parte da empacotadora e todos se assustam. Quinta-feira, 18 de agosto. Todos os funcionários saem correndo desesperados da empacotadora. Um funcionário
diz a Edgar que aquilo foi um atentado e que viram dinamite e um homem correndo. Edgar acusa Fernanda de ter organizado tudo aquilo. Ela diz que não fez nada e eles tentam pegar Fernanda à força. César consegue escapar sem que os seguranças o vejam. Joana quer ir embora e Fernanda diz que elas devem ficar, pois não fizeram nada. Edgar proíbe a saída de Fernanda do local e a ameaça. Nesse momento, Edgar liga para Otávio e conta sobre a explosão. Otávio fica furioso e se surpreende ao saber que foi um atentado. Edgar diz a Otávio que Fernanda Linhares está por trás desse atentado. Moreno prende Fernanda e diz que enquanto ela não confessar que foi ela que colocou os explosivos, não permitirá que ela saia. O porco do Otávio chega e diz a Fernanda que não imaginou encontrá-la naquelas circunstâncias. Fernanda diz que nada daquilo teria acontecido se ele não provocasse tanta injustiça. Fernanda enfrenta Otávio com valentia e diz que ele deixou várias pessoas do povoado sem suas terras e agora quer os deixar morrer de fome simplesmente porque não obedecem às ordens dele. Otávio fala para Fernanda que é lamentável que eles não trabalhem junto, pois ela é uma mulher que tem um caráter surpreendente. Fernanda garante que não trabalha com alguém que rouba. Fernanda diz que não sabe como alguém tão bom como Rafael possa ser filho dele. Joana enfrenta Edgar e Moreno para defender Fernanda. Fernanda então é liberada. O delegado Babão pergunta se é seguro deixar Fernanda ir. Otávio diz que por enquanto ela está livre. Um funcionário diz que somente uma parte da empacotadora foi explodida. Fernanda estranha que os animais estejam tão quietos e ao abrir o porta-malas do caminhão para vê-los se surpreende com César, que faz um sinal para que ela fique em silêncio. Carmelo pergunta a Otávio se agora sim ele pode matar Fernanda. Já na praça do povoado, Fernanda abre o porta-malas do caminhão e Joana ameaça César com uma arma. Fernanda acusa César de ter colocado explosivos na empresa de Otávio. Maria chora muito e fala para Isabela que pode estar grávida. César confessa a Fernanda que foi ele quem colocou os explosivos. César está indo embora e Fernanda o ameaça com a arma e exige saber o motivo desse acerto de contas. Otávio diz a Antônio que foi muito forte o atentado à sua empacotadora. Ele ordena que Antônio divulgue no povoado que Fernanda Linhares é muito perigosa para todos e que pode os matar a qualquer momento. Antônio diz que isso poderia ser um problema para eles, como voltar ao assunto da morte do marido de Fernanda. Mas Otávio diz que pouco se importa e manda que Antônio o obedeça. Escondido, Davi ouve os planos de Otávio. Ângela vê Roberto sofrendo e o apoia. Germán cumpre sua palavra e paga mais para o fazendeiro, tirando do seu próprio bolso, demonstrando ser um homem de palavra. Edgar diz a Otávio que Fernanda é um perigo e trará muitos problemas, e Otávio concorda. Davi visita Rafael e conta sobre a explosão na empacotadora. Ele também diz que Otávio e seu pai suspeitam de várias pessoas, inclusive Fernanda. Rafael se nega a acreditar que Fernanda seja capaz de fazer isso, que ela é uma pessoa diferente. Ele diz que ela não é uma desalmada como ela quer que todos acreditem que seja. César chega ao restaurante. Fernanda decide interrogar César para saber por que ele quer se vingar de Otávio. Ângela e Roberto se beijam pela primeira vez. Rafael surpreende Otávio quando declara seu apoio ao pai. Otávio tenta manipular Rafael contra Fernanda. Fernanda se aproxima de César e ele a agradece por tê-lo ajudado. Fernanda diz a César que foi ele quem colocou o anúncio sobre a suposta morte de Otávio. Ela diz a César que ela pode ser o problema dele caso ele não lhe conte por que quer se vingar de Otávio. Fernanda conta que tem bons motivos para se vingar de Otávio e que ele tirou tudo dela. Rafael diz que acredita na inocência de Fernanda, mas se Fernanda for culpada de verdade dessas desgraças, ele então ficará do lado de seu pai. Fernanda propõe a César que não mate Otávio, pois quer vê-lo sofrer amargamente dia após dia. Fernanda diz que quer que Otávio sofra igual ou mais do que ele a fez sofrer. Ângela cuida de Roberto, que percebe o quanto ela é carinhosa, diferente de Isabela. César diz a Fernanda que quando chegar o momento de matar Otávio, nem ela nem ninguém irá o impedir. Quando ele se prepara para partir,
Fernanda revela a César que Otávio matou seu marido para roubar suas terras e construir a sua maldita empacotadora e que a violou sexualmente. César diz que não se surpreende pelo que ela falou, pois Otávio é cruel e impiedoso. Ele deixa claro que não mudará seus planos e vai embora. Rafael começa a usar muletas e ele confronta seu pai, perguntando se por culpa dele os fazendeiros não puderam vender seu gado na cidade vizinha. Sexta-feira, 19 de agosto. Otávio, falso como ele só, nega as acusações de Rafael e diz que isso não tem nada a ver. Rafael diz ao pai que sente que ele está escondendo algo. Fernanda diz a Luiz que César não aceitou uma aliança entre eles para se vingar de Otávio Toscano. Joana diz que César deve ter seus próprios planos e pede que a amiga esqueça aquele homem. Isabela vai ao quarto de Rafael e o seduz e os dois acabam se envolvendo intimamente. Rafael diz para Isabela que não quer enganá-la, pois não tem certeza de seus sentimentos. Moreno mostra a Antônio uma foto de César e diz que ele deve ter fugido da prisão. Antônio diz que um tipo como César não pode estar solto no povoado. Depois, Antônio liga para Otávio e diz que César Franco está no povoado e pede que ele tenha cuidado. Otávio fica nervoso e manda que prendam César o mais rápido possível. No povoado, Moreno ordena que César o acompanhe até a delegacia. César pergunta pelo mandado de prisão. O delegado diz que se ele não deve, ele não precisa temer, e César acaba indo para a delegacia. Martina divulga um áudio pedindo para as pessoas do povoado ter cuidado com César Franco, pois ele é um criminoso que esteve na cadeia por tentativa de assassinato. César diz a Moreno que quando chegou no povoado viu o panfleto e que ele não fez nada e que não sabe nem quem é Rafael. César diz que se ele o obrigar a ficar preso sem provas, irá denunciá-lo ao Ministério Público. Otávio diz para Rafael que um homem chamado César Franco chegou ao povoado e que no passado este homem tentou o assassinar. Rafael se surpreende e diz que o pai deve reforçar a segurança da fazenda e da empacotadora. Rafael pergunta ao pai se ele já fez mal a alguém. Rafael confronta Otávio e pergunta por que Fernanda odeia tanto os toscanos. César é libertado e Antônio aconselha que ele vá embora do povoado. César se nega e diz que vai ficar no povoado e pede que Antônio avise isso para Otávio Toscano. Erasmo e Pietro suspeitam que Heriberto quer voltar com Miriam. Roberto ajuda Ângela com suas compras. Germán os vê e pergunta se eles estão namorando. No jardim da fazenda, Otávio pergunta a Júlia por que ela está sozinha ali. Júlia critica Otávio e mostra as marcas da agressão dele. Otávio diz que não foi a sua intenção. Ele completa dizendo que se for para ficar desse jeito, é melhor que não se vejam mais. Os dois sem vergonhas acabam se abraçando. Júlia manipula Otávio e pede para que ela passe uma temporada na fazenda e ele permite. Davi escuta uma conversa de sua mãe, onde ela diz que César tentou matar Otávio no passado. Martina pede que ninguém dê trabalho para César no povoado. Marcela vai à mercearia e pega a caixa de doces de leite que Heriberto supostamente enviou para Miriam. Durante uma reunião com os pequenos produtores, Fernanda acaba enfrentando Rafael. Com raiva, Fernanda diz a Rafael que nenhum toscano é confiável. Rafael rebate dizendo que os toscanos são dignos sim e que conquistam os seus objetivos. Fernanda pergunta se ele conquista à base de manipulação e mentira. César está trabalhando na Praça do Povoado e é criticado por Antônio. Marcela mostra a Luiz o presentinho que Miriam recebeu do tal Heriberto Fragoso. Para causar intriga, Marcela diz a Luiz que Heriberto e Miriam foram namorados no passado e que Heriberto é muito rico. Martina chega na Praça do Povoado e arma um escândalo. César enfrenta Antônio e Martina na frente de todos. Fernanda observa tudo e contrata César, avisando que ele vai trabalhar em seu rancho, desafiando Martina e Antônio, e eles ficam furiosos. Martina critica Fernanda e diz que ela é a sem vergonha que estava entre Isabela e Rafael. Pietro confessa ao pai que Heriberto foi realmente o namorado de sua mãe no passado, e Luiz se morde de ciúmes.
Isabela diz a Ângela que passou a noite com Rafael e mesmo ele estando paralítico foi muito bom. Marcela fica satisfeita pela confusão que vai causar entre Luiz e Miriam. Antônio avisa a Otávio que Fernanda contratou César para trabalhar em seu rancho e que agora a situação ficará crítica. Fernanda chega com César e mostra qual será o seu trabalho. Isabela vai atrás de Roberto e ele a provoca dizendo que Ângela é muito melhor que ela. Joana fica furiosa ao saber que Fernanda contratou César e diz que ela gosta de problemas. Fernanda diz para a amiga que se César é inimigo de Otávio, então é seu amigo. Fernanda diz que odeia Otávio, pois ele matou Santiago e provocou a morte de seu pai, que morreu de tristeza, e ainda por cima atravessou seu caminho com Rafael. César ouve tudo escondido.